Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha, dia de jogo do Vasco. E dia do jogo do Vasco tem o quê, galera? Moleque, sorriso! Vasco entra em campo hoje e a gente vai falar desse jogo entre Vasco e Resende, um jogo que para muitos não vale nada, mas que na verdade vale muito e a gente vai falar aqui o porquê. Tem um monte de coisa para comentar, tem o clube se reunindo com a torcida numa reunião para discutir, para trocar ideia, para abrigar novas ideias. Bacana, achei bacana, a gente vai falar disso aqui. Tem a questão de duas empresas, galera, que entraram na justiça, meu irmão. Vai para o final da fila. Mas mais que isso, galera, eu quero dar minha opinião aqui em nome dos vascaínos, do que eu acho que o Vasco deve fazer, porque nós, como maiores interessados do clube, nós queremos respostas. A gente não quer sorriso, a gente não quer desculpa de que, pegou dívida passada, a gente quer entender que merda que tá acontecendo dentro do Vasco, que explode toda hora penhora, meu amigo. Toda hora tem penhora nova e agora são duas empresas, dois fornecedores entrando na justiça. A gente vai soltar o verbo aqui, a gente quer resposta, beleza? E um monte de coisa a mais, galera, tá recheado, vou tentar ser breve nos assuntos, para não ficar muito longo, beleza? Então, não sai daí não, que eu já volto rapidinho, depois da vinheta dando Vasco TV. Galera, primeira coisa, sorteio da Copa do Brasil, né? Show de bola, Vasco pegou o Boa Vista, respeitando o Boa Vista, não tem nada contra o Boa Vista, mas não envolve viagens longas, né? O Vasco só vai abacaxar e, inclusive, decide em São Januário, né? O Boa Vista é um time que a gente já conhece, né? Os nossos analistas de desempenho já sabem do Boa Vista. O Vasco jogou com o Boa Vista semana passada. Então, assim, o Vasco conhece o adversário, né? Fica no estado do Rio, decide em São Januário, então o Vasco tem tudo para passar e botar a mão na premiação, 2,7 milhões. Lembrando que a Copa do Brasil, né, a próxima fase, a terceira fase, os primeiros jogos da terceira fase estão previstos para o início de junho, provavelmente no dia 2 de junho, galera. Então, cara, sensacional, vamos para cima, vamos respeitar o Boa Vista, mas vamos para passar o carro, é isso que o Vasco tem que ir. Ganhar os dois jogos bem, e aí sim seguir na Copa do Brasil. Adorei o adversário, queria saber de você. E aí, gostou do adversário? Lembrando que o Fluminense pegou o Red Bull, o Flamengo pegou o Curitiba. Curitiba mais ou menos, mas Fluminense, Galera, antes de falar do jogo, né? A gente vai falar do jogo, provável escalação, aquelas coisas todas, aquele ritmo gostoso que a gente gosta de falar de futebol. Mas, mais uma vez, eu vim falar dessa situação aqui que deixa a gente pé da vida, né? Questão de ficar devendo a fornecedor e o fornecedor entrar na justiça para receber. E aí, não se recebe só o que o Vasco deve, né? A dívida cresce, todo o planejamento vai por água abaixo, né? Então, fiz umas anotações aqui, são dois os fornecedores que entraram na justiça recentemente, né? Então, um deles é uma empresa que cuida da logística do Vasco, galera. O que é a logística, né? A questão de passagem, né? Gastos na viagem, né? De todo o clube. Essa empresa está cobrando do Vasco R$631 mil, tá? E aí, a notícia que saiu, né, foi o Esportes News Mundos, né? Um bom site aí, tá sempre dando notícia boa do Vasco, os caras fazem uma cobertura muito legal, né? E até colocaram lá que tinha Big Mac e Coca-Cola, e aí, fizeram como se fosse algo assim fora do comum. Vejo nenhuma dificuldade nisso. McDonald's é fast food, né? Aquela coisa rápida, né? Um integrante da delegação do Vasco pediu um McDonald's porque tá com corrido, tem que sair, não vejo problema nenhum, né? O pessoal noticia isso como se fosse algo assim,
um Big Mac e uma Coca-Cola, mas enfim, né? Mas aí eu tava pensando o seguinte, galera, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa grande, cara, e eu viajava muito, né? Eu me lembro na época, meu chefe falava assim, Caveira, vai viajar, vai pra cidade tal, vai pra Roraima, pá, liga pra fulana pra ver suas passagens do hotel e etc. E aí, o que eu quero dizer? Essa pessoa é como se ela prestava o serviço, né? Ela era funcionária da empresa, né? E ela faz exatamente o que essa empresa faz. E essa empresa que eu trabalhava, tinha muita gente viajando, né? Era mais de, sei lá, acho que devia ter mais de 80 pessoas viajando fácil. E aí veio a mim, na minha cabeça, o seguinte: por que o Vasco tem que terceirizar uma empresa de logística? Será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Porque quando a gente vê essas empresas entrando na justiça, os valores são muito altos, são questão de milhões, né? Nesse caso, 631 mil, né? Às vezes milhões, né? Aí os 631 mil o Vasco não paga, em um ano e meio vira 1,5 milhão, né? Quando naquele departamento da empresa que eu trabalhava, tinha no máximo, tinham 2 ou 3 meninas para tomar conta disso. Tava pensando aqui, galera, uma delegação gira em torno de 40, 50 pessoas, tá? A CBF até tava querendo botar um teto de 40 pessoas viajando, né? Então são 40 passagens, né? O gasto local, passagem, hotel, comida, né? E aí eu tava vendo, né, que o Vasco paga para a empresa tudo que consome nas viagens, mais 16% das notas fiscais emitidas na viagem, né? Cara, é dinheiro pra caramba, cara. É bastante dinheiro. O que eu tô falando aqui, galera, eu sou leigo, tá? Eu tô falando como vascaíno, como sócio que quer entender o porquê das coisas acontecerem no Vasco. Será que não é melhor o Vasco criar um setor interno, colocar 2, 3 pessoas com um salário X, não muito alto, né? Então, assim, será que não é melhor tratar isso internamente do que fazer isso externamente? Não sei, posso estar falando uma besteira, mas os valores que essas empresas vêm cobrando do Vasco são absurdos, cara. Às vezes dá a impressão que as pessoas entram lá, fazem o que querem, o Vasco deixa de pagar, e aí eles entram na justiça, o Vasco não paga, e aí a coisa vira uma bola de neve e os caras ganham valores assim. Galera, são 3, 4 milhões a todo momento. Vou dar um outro exemplo aqui, galera. Você lembra, em 2018, né, o Espeto Carioca, você lembra do Espeto Carioca, que surgiu como possível patrocinador do Vasco, né? E fechou uma parceria com o Vasco, não uma parceria, né? Uma prestação de serviço com o Vasco, no início da gestão Alexandre Campelo, para fornecer o alimento do Vasco. Teve uma briga política, né? A gestão do Campelo, que tinha parte com a identidade Vasco, eles racharam, depois que racharam, parece que a Espeto Carioca, diziam na época, que a Espeto Carioca era do lado da identidade Vasco, teve uma cagada geral. E aí a Espeto Carioca saiu cobrando uma grana fortíssima, né, galera? Eu fiz uma anotação aqui, porque os números são bastantes números, tá? No mesmo ano de 2018, eles entraram pedindo quase 3 milhões de reais. 2.943 mil e blau. Aí ficou na justiça, vai pra cá, vai pra lá. Espeto Carioca, hein, galera? Fornecedor de alimento. Em 2019, depois de muita conversa, chegou-se a um número. 1.671.000 e uns quebrados. 1.671.000, tá? E aí, o Vasco teria que pagar 1.071.000 cash na hora, o Vasco pagou, e 30 parcelas de 20 mil. 30 parcelas de 20 mil, tá? Dá 600 mil, tá? Agora a empresa voltou dizendo o seguinte, pararam de me pagar.
pararam de me pagar. Eu já fui até o Vasco, né? Pagaram 13 parcelas, que dá 260 mil, né? Faltariam 340 mil do acordo. E agora eles disseram o seguinte: pararam de me pagar, nós fomos ao Vasco, notificamos o Vasco informou que não tem previsão de pagar. Galera, eu tô falando de 20 mil, tá? Tô falando de 20 mil. O Vasco falou que não tem previsão de pagamento e agora estão cobrando 467 mil. Já aumentou. Devia 340 mil. Já estão cobrando 467 mil. Meu amigo, se deixar, vai voltar aos 1 milhão 600 e poucos mil. Agora eu fico pensando o seguinte: são 20 mil que o Vasco tem que pagar para calar a boca da empresa e deixar a coisa correr. Não tem para pagar, galera. E aí? A impressão que me dá é que o fornecedor, a impressão não, isso já é certeza. O fornecedor que entra no Vasco hoje já tem certeza que vai acontecer isso e ele vai ganhar, vai majorar o valor dele. Ele tem que ganhar 100, ele vai ganhar 600. Mas vai demorar uns 2 anos, tá? Ele vai ter que ter advogado. Ele já vai no advogado, provavelmente fala: ó, não vou poder te pagar agora, te pago só quando a gente ganhar, né? Isso é comum no meio da advocacia. E assim o Vasco vira, né? Uma teta cansada. Uma teta cansada. É isso que o Vasco vira. Essa teta tá toda ferida, com um bando de abutre que tá em volta do Vasco, mamando nela, com dente de vampiro, cara. Eu tenho certeza que todas as empresas, você vascaíno, se a sua empresa, você tem uma empresa, ela recebe uma proposta para vir prestar serviço para o Vasco, com o histórico do Vasco, você não teria certeza que o Vasco ia deixar de pagar você e você só ia receber na justiça? Mas vale a pena, vale a pena. E nós, como vascaínos, como sócios, torcedores, a gente quer entender quando que vai acabar essa babaquice, essa sangria. Salgado, diretoria, venham a público. Abram a boca. Expliquem o que está acontecendo. Porque desse jeito não dá mais para ficar, cara. Não dá para pedir o meu dinheiro, não dá para pedir o dinheiro do colega vascaíno para ser sócio torcedor, para ficar pagando negociação, renegociação, renegociação, renegociação de dívida. É enxugar o gelo, né? Guardanapo, meu amigo. Nem com pano é, meu irmão. Então chega dessa merda toda que tá acontecendo no Vasco, entendeu? Saco cheio dessa porra, botando dinheiro lá e toda hora cai empresa pedindo penhora. Me parece que isso tudo é montado. Eu falei ontem aqui, tô falando de novo. Parece a porra de um tabuleiro que os caras ficam dando as fichas pros caras pra tirar dinheiro do Vasco. É uma sacanagem. E vamos falar do jogo, galera. Porra, cara, eu fico... Cara, cabeça esquenta, é uma sacanagem. Falar do jogo do Vasco hoje, o Vasco joga com o Rezende, tá? Tem uma situação nesse jogo aí que eu tô achando engraçado, tal do Cartolouco, né? Joga no Rezende, não sei se já jogou. Ele tá dizendo que vai jogar e vai meter gol, né? Vai tomar gol do Cartolouco, realmente merece se fufu, né? Então o Vasco joga com o Rezende, galera. E muita gente dizendo, pô, não vale nada. Vale sim, galera. Eu vou explicar por quê. A colocação do Vasco no Carioca influencia diretamente na premiação do Vasco na Copa do Brasil. Você lembra que nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, o Vasco teve uma premiação menor, por exemplo, que Botafogo? O Vasco ganhou menos que Botafogo, metade praticamente. Por quê? Por causa da colocação do Vasco no ano passado no Carioca. O Vasco já está garantido na Copa do Brasil ano que vem. Mas a colocação pode tirar, grana do Vasco pro ano que vem. Não para agora, pro ano que vem. Então é importante o Vasco se classificar para a Taça Rio. Para isso precisa pelo menos empatar, né? E bem na Taça Rio, inclusive, né? O Vasco já disse que vai usar a Taça Rio para se preparar para a Série B. Mas, meu amigo, tem que ganhar a Taça Rio, ficar em quinto e para criar um terreno para o ano que vem ter uma premiação maior. Então o Vasco vai para esse jogo, né? São vários
os nomes que estão fora, aquela molecada que ficou de fora, o Lucão, Gabriel Peck, Matias Galarza, né? Então o Vasco vai para o jogo, muito provavelmente, né? A gente já sabe aí que o nosso guarda-metas, né? O Vanderlei vai no gol, né? Léo Matos, e aí Hernando, Castan, Zeca, possibilidade do Zeca não jogar e o Riquelme jogar na lateral esquerda, né? Eu até gostaria de ver o Riquelme jogando, né? No meio-campo, existem algumas dúvidas, mas muito provável que vai de Bruno Gomes, Andrei, né? E aí o Marquinhos Gabriel não joga, né? Muito provavelmente o Carlinhos vai entrar. Eu gostaria de ver o Laranjeiras, né? Ou até o Figueiredo ali no meio, né? Algum jogador que pudesse dar uma coisa à frente, né? O Carlinhos a gente já sabe que pode dar, pode até jogar bem, mas a gente sabe que não tem um futuro muito longo, né? Nas pontas, Léo Jabá e Morato, e na frente Germancano. Então o Vasco vai para esse jogo precisando vencer, né? Para poder entrar na Taça Rio e aí sim se preparar para a Série B e também buscar o que é seu de direito, né, galera? Premiação lá no alto. O Vasco é clube de primeiro pote da Copa do Brasil e vamos acompanhar. Lembrando que, galera, assim que tiver o apito final, eu e Bigode a gente entra aqui com aquela live maneira para trocar uma ideia do pós-jogo. Beleza? Ó, chegou aqui, não deu like ainda, não comentou? Dá like, comenta, se inscreve, que a camisa, aquele negócio da camisa tá acontecendo, hein? Meu amigo, a gente vai dar aquela camisa maneira, modelo supporter da capa. Então fica ligado, não fica fora dessa, já dá o like e comenta no vídeo para não perder nada. Então é isso, galera, ó, vamos despedindo aqui, ó. Saudações vascaínas, aqui é Vasco. Um abraço.